Olá! Dizem que uma criança de 4 anos faz, em média, 280 perguntas por dia. E a maioria delas começa com por quê? Por que os gatos ronronam? Por que chove? Por que as nuvens flutuam no céu? Por que você não sai correndo da sala quando faço 280 perguntas? Bem, vamos ver se você sabe todas as respostas. Tanto a física quanto a coluna incrivelmente flexível ajudam os gatos a cair sempre de pé, mesmo de alturas impressionantes. Depois que o gatinho percebe onde é para cima e onde é para baixo, ele torce o corpo para ficar virado para baixo. Esse movimento é bastante complicado, com a metade frontal do corpo girando de forma diferente da metade traseira. O animal é pequeno, tem os ossos leves e o pelo espesso, e espalha o corpo enquanto cai. Tudo isso desacelera a queda. Se a sua preferência no café da manhã é por uma tigela com cereais, provavelmente já notou que os pedacinhos tendem a grudar nas laterais do prato ou se amontoar. Esse fenômeno tem a ver com a física. O cereal flutuando na sua tigela cria pequenos espaços na superfície do leite. Quando 2 pedaços se encontram, os espaços se fundem e você fica com montinhos grudados, mas come tudo do mesmo jeito. As placas de pare têm sua forma oitavada, exclusiva para ajudar os motoristas que só veem a parte de trás dela a entender que haverá um sinal de pare. Além disso, quando as placas originais não eram reflexivas, a forma octogonal impedia os motoristas de confundir o sinal de pare com outro à noite. As bolas de tênis de Wimbledon são sempre armazenadas na mesma temperatura de 20 graus, porque, caso contrário, isso pode influenciar na maneira como elas quicam. Quando a bola está mais quente, as moléculas de gás dentro se expandem, fazendo com que ela quique mais. Depois que a bolinha esfria, as moléculas encolhem, diminuindo o quicar. Eu conheço algumas pessoas assim. A água parece mais fria que o ar, mesmo quando ambos têm a mesma temperatura, devido à diferença de densidade. A água é muito mais densa, por isso seu corpo perde calor 25 vezes mais rápido quando você está na água fria do que em terra firme. Além disso, a água é um condutor perfeito, excelente para transferir calor ou frio para o seu corpo. Michael Tilson Thomas é um maestro que também conduz perfeitamente a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Os post-its desgrudam com relativa facilidade porque a cola é espalhada de maneira desigual no papel, em pequenas gotas. Apenas algumas dessas gotinhas tocam a superfície de onde você deve colar o bilhete. É por isso que quando destaca um post-it e o cola em outra coisa, as gotinhas que ainda não foram usadas fazem seu trabalho, até que toda a cola seja gasta ou que ela seja coberta com sujeira. Pode parecer que os pacotes de salgadinhos têm todo aquele excesso de ar dentro para induzi-lo a pensar que eles contêm mais quantidade do que realmente contêm. Na realidade, porém, todo esse ar é necessário para amortecê-los durante o transporte, para que não sejam esmagados. A propósito, esse ar não é oxigênio, pois ele logo deixaria os salgadinhos rançosos. Os fabricantes usam nitrogênio, porque ele preserva os pedacinhos frescos por mais tempo. As nuvens são compostas de pequenas gotas de água. Com o tempo, essas gotículas se fundem dentro de uma nuvem. Isso as faz crescer e ficar mais pesadas, até que não consigam mais ficar paradas. Então, caem na terra como chuva. O couro pode parecer opaco aos olhos porque é coberto de ranhuras e arranhões que dispersam a luz quando ela bate no material. Ao polir os sapatos de couro, passando neles uma camada de cera, você preenche essas pequenas fendas, assim como uma equipe tapa os buracos de uma rua. A superfície fica mais lisa, os raios de luz refletem de maneira mais uniforme e o couro parece brilhante. Os primeiros chicletes eram elásticos, porque continham borracha natural. Mais tarde, esse ingrediente foi substituído por borracha sintética, mas o efeito permaneceu o mesmo. Mastigue por um tempo para ver. O rato canguru, que vive em regiões extremamente secas, não precisa beber água. Esse animal ingere bastante líquido das sementes que come. Ele também não sua ou fica ofegante como outras espécies, porque isso levaria à perda da preciosa água contida em seu corpo. A água é muito boa para limpar coisas porque possui moléculas triangulares, feitas de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. H2O, lembra? Tais moléculas têm cargas um pouco diferentes em seus lados opostos, praticamente como ímãs. O lado de hidrogênio é um pouco positivo e o do oxigênio é ligeiramente negativo. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. As bananas amarelas são famosas por misteriosamente brilharem na cor azul sob luzes UV. Esse fenômeno é causado pela decomposição da clorofila. O processo começa assim que a fruta começa a amadurecer. Seu carro pode ter um sinal no painel de uma pequena xícara de café. Esse é o mecanismo anti-sonolência do veículo.
Alguns fabricantes equipam seus automóveis com um sistema de detecção de sonolência que analisa a velocidade, o ângulo da roda e os desvios na faixa. Quando é hora de o motorista fazer uma pausa, o veículo emite vários sinais de áudio e o da xícara de café começa a piscar. Leite e açúcar não estão incluídos. Poucas pessoas sabem que os gatos ronronam não apenas quando estão felizes. Ronronar pode significar que o bichinho está com fome, assustado ou até ferido. Nesse caso, ele faz o barulho para se acalmar de uma situação estressante. Os cientistas não têm 100% de certeza sobre o motivo de o gelo ser tão escorregadio. Alguns especialistas afirmam que o fato de ser tão liso é provavelmente causado por uma pequena camada de água que surge no gelo sólido quando você pisa nele ou aplica alguma outra pressão. Outros argumentam que, normalmente, a pressão não é grande o suficiente para fazer o gelo derreter. Além disso, uma quantidade de água derramada pode tornar o piso da cozinha bastante perigoso, mas ainda não será tão escorregadio quanto o gelo. Mistério não resolvido. A maioria dos bocais das bombas de combustível possui um dispositivo separador especial na outra extremidade da mangueira. Se você puxar um deles com força suficiente, ele sairá. Dessa forma, os postos podem evitar vazamentos de combustível. O mais novo desenvolvimento é uma bomba com um separador magnético. Se um cliente esquecido a arrancar, a mangueira poderá ser facilmente recolocada. Alguma vez seu liquidificador já parou de picar os alimentos e ficou girando tudo em círculos? Você provavelmente pulou o botão de pulsar. Os outros modos fazem com que todos os ingredientes se movam na mesma direção na mesma velocidade. Mas a função de pulsar cria turbulência e, em vez de girar, as frutas vão para o centro e se transformam em uma batida. As nuvens não são tão fofas e leves quanto parecem. Uma pequena pode pesar o mesmo que até 3 casas. Mas então, como elas flutuam no céu? A questão é que são feitas de partículas de água tão pequenas e espalhadas que a gravidade quase não tem efeito sobre elas. Daí, a ilusão de serem flutuantes. Os códigos de barras são usados para acelerar o processo de compra. Nos Estados Unidos, são 12 dígitos, diferentemente do Brasil, onde são 13. O da esquerda é um identificador do sistema. Por exemplo, o número 2 significa que é um item com peso aleatório, e o 3 é usado para produtos relacionados à saúde. Os 5 dígitos seguintes identificam o fabricante e os próximos 5 são o número do produto. O último é um dígito de verificação. Os scanners precisam dele para garantir a leitura correta. Seu cão leva muito tempo para decidir onde quer fazer as necessidades, porque não é qualquer lugar que serve. Após um estudo de 2 anos, os cientistas concluíram que os cachorros preferem se aliviar enquanto olham para o norte em locais com um campo magnético calmo. Quem imaginaria uma coisa dessas? Aquelas situações embaraçosas em que seu estômago ronca nos momentos mais inadequados são criadas pelo seu cérebro, esse traidor. Quando você está com fome, ele sente e envia sinais para o sistema digestivo. Seus músculos começam a se contrair, se preparando para processar os alimentos. É quando as pessoas ao redor ouvem aqueles sons altos e que nos fazem passar vergonha. É aí que você apenas olha para a pessoa ao seu lado, colocando a culpa nela. Os copos quebram muito facilmente para o meu gosto porque seus átomos são arranjados de maneira solta e aleatória. Eles não conseguem se reorganizar rápido o suficiente para manter a estrutura. Como resultado, o vidro não se dobra e acaba se quebrando, assim como meus sonhos. Brincadeirinha. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem legais para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e ficar no lado incrível da vida.